Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais. Diante de tantos temas importantíssimos que esta casa faz a discussão nesse dia de hoje aqui no plenário, é importante também a gente ressaltar e parabenizar o governo, prefeito Adiló, desta parceria público-privada da iluminação pública. Reverberar este assunto que quando a gente fala de iluminação, a gente fala de embelezamento da cidade, mas acima de tudo a segurança para os nossos munícipes. Então no dia 27 de março, agora que passou, foi então assinado esse termo, de ordem de início desta parceria público-privada. Enquanto algumas equipes vão substituindo as ruas inteiras, as luminárias de vapor de sódio com menor luminosidade, maior consumo de energia pelos dispositivos LED, com maior eficiência e mais economia. Outras equipes também vêm fazendo este trabalho daquele protocolo do Alô Caxias de lâmpadas queimadas, lâmpadas que foram queimadas e acionados pelo 156. Uma outra equipe também faz essa transição, fazendo essa substituição, essa troca da lâmpada queimada, já substituindo pela lâmpada LED. E já foram feitas mais de 2.570, lâmpadas foram trocadas. E isso vai condicionando de uma certa forma, fazendo com que Caxias do Sul, em diversas áreas, seja feito este trabalho. Eu quero aqui ressaltar a importância que foram feitos esses trabalhos lá em Anarrec. Equipes também estão atuando nas regiões do Santa Fé, Cidade Nova, Nossa Senhora das Graças e também equipes fazendo o trabalho de reparos, como aqui eu já mencionei, não sendo redundante, daquelas luminárias queimadas. Então isso significa dizer que é algo novo proposto. A gente sabe que o novo às vezes traz um receio à comunidade, mas isso de fato é algo que tem acontecido em diversos estados, em diversas cidades do Brasil, e de fato tem demonstrado o quanto é importante, não apenas da iluminação, mas também do ponto de que, através dessa substituição, garante também a segurança para a cidade de Caxias do Sul. Várias obras estão sendo feitas também pelo SAMAI, tratando do marco do saneamento, e a gente sabe que obras que são feitas, vereador Lucas Dil, traz um transtorno para a população, e essa casa, através da gente também, vereadora, nós pedimos com que a gente possa divulgar estas obras, demonstrando aos nossos munícipes aonde estarão sendo feitas nas localidades, nas ruas, nos bairros, para que as pessoas que transitam com o seu automóvel possa também ter uma condição melhor para que ela possa se locomover na cidade. Só a parte, vereadora. Parabéns pelo tema. A questão da iluminação pública ainda, muito importante para a questão da segurança, para a questão da evolução da cidade como um todo. Fica aqui a minha sugestão, então, na próxima quarta-feira, nós temos a estreia do Esporte Clube Juventude na Série A 2024, que a nossa líder do governo possa levar daqui a pouco ao prefeito, pedindo para ele, se possível, já fazer a troca pela iluminação de LED aos redores do Jacone. Isso vai trazer um benefício tremendo para todos nós e, claro, mostrar para todo o país o que é a nossa cidade de Caxias do Sul, o que nós estamos fazendo por ela. Muito obrigado. Obrigado, com certeza nós podemos fazer essa indicação juntos, vereador. E, de fato, é aquilo que a gente estava falando. É um momento novo, é um momento que a cidade caminha para uma evolução do tamanho que é, de fato, Caxias do Sul. Muitas coisas estão sendo feitas, ao mesmo tempo. E a gente sabe que quando isso acontece, querendo ou não, traz um transtorno. Qualquer reforma que você faça na sua residência
vai lhe trazer um transtorno, vai lhe trazer uma poeira, vai trazer uma certa dificuldade, mas nós sabemos que isso é importante para que depois de que essas reformas sejam feitas, principalmente reformas estruturais, como o esgoto tratado na nossa cidade é extremamente importante, para que a gente possa não apenas cumprir o marco legal do saneamento, mas também trazer à população algo que há muitos anos deixou de ser feito, e a gente sabe que são investimentos de extremo volume, e nós sabemos que apenas um governo não será suficiente para a gente poder fazer com que todas essas estruturas sejam realizadas. Mas é importante a gente tratar e falar deste assunto e também dizer o quanto nós estamos trabalhando com a possibilidade de que muitas pessoas que se encontram na lista de esperas para tratamentos de saúde, para encaminhamentos de especialistas, nós possamos reduzir essa fila, fazendo com que estas pessoas de fato possam ter o seu direito adquirido de poder ter as suas consultas de fato realizadas. Mas a gente também tem debatido aqui nesse parlamento que muitas vezes pessoas usuárias do Sistema Único de Saúde, às vezes elas marcam as suas consultas, infelizmente elas não podendo ir lá buscar então esta consulta, elas não desmarcam ela de uma forma antecipada, a qual acaba tirando, vereador Lucas Carinhato, o lugar de outras pessoas, né? E aí faz com que esta fila cada vez mais ela aumente. Então são coisas que a gente tem que discutir, né? Do porquê que às vezes isso tem acontecido, né? Eu não sei se é algo que nós precisamos debater de uma forma das pessoas terem um pouco mais de consciência cultural, entendendo que o sistema a cada dia ele tem crescido. Nós tivemos aí uma informação que mais ou menos em média de 50 a 100 cartão SUS é confeccionado por semana aqui na Secretaria de Saúde, de várias pessoas de outras nacionalidades e de pessoas que vêm também de várias regiões do estado e também fora do estado e acabam migrando para o Sistema Único, a qual a cada dia nós temos observado que vai aumentando essa demanda. Sua parte, vereador Cadore. Vereador Fiuza, é importante essa discussão, e ontem mesmo eu falei, né, sobre o mutirão que foi feito de raio-x odontológicos em março, onde foram atendidos 669 pessoas. A ação efetuou 1.027 exames. Mas o pior, e essa é a notícia ruim, a confirmação do que o senhor está falando, quase 50% agendaram e não compareceram. Então, foi falado aqui, eu concordo, teria que ter uma penalização para essas pessoas que tiram o lugar de outros e não usufruem do horário agendado e o profissional fica esperando. Então, importante essa sua referência. Se puder uma parte, rapidinho. Pois não, sua parte, vereador Lucas. Eu acho que o assunto que vocês estão falando, ele é pertinente, precisamos sim de uma mudança cultural. Agora, enquanto a gente não tiver uma compreensão da atenção básica, nós vamos seguir com problemas graves. Vereador Rafael, uma idosa de 94 anos, 13 dias na UPA Central, 13 dias... E, enfim, não temos vagas. Os nossos hospitais já estão lotados, esse frio nem começou. Então, um apelo, eu não sei a quem recorrer, ela vai morrer? A família tem me contatado todo dia, precisa de baixar, né, precisa de leito para fazer uma colonoscopia de urgência. Então, vivemos tempos tristes, né? Acho que esse tema da saúde, do investimento e atenção básica, ele segue sendo urgente porque pessoas seguem morrendo em razão desse problema. Obrigado, vereador Fiuza. Obrigado, vereador Lucas. E este trabalho da regulamentação é pelo Estado, e a gente sabe, e a gente tem feito um trabalho, pelo menos a secretária tem
buscado se debruçar nessa situação com o Estado, para que a gente possa também ter do Estado e do governo federal esta ampliação de leitos, para que estas pessoas não sofram lá na ponta, principalmente aquelas que esperam, como o senhor mencionou, vagas ali pela UPA. Muito obrigado, senhora presidente.